a todos. Vamos dar início à nossa apresentação da reunião do pré-natal de alto risco, de hoje, dia 9 de fevereiro de 2023, com um artigo que foi escolhido pela doutora Letícia, com orientação da professora Aluana. Letícia, pode começar a sua apresentação. Meu nome é Letícia, sou residente de ginecologia e obstetrícia do HC e fui preceptuada pela doutora Aluana. Vou apresentar o artigo hoje sobre a inserção da simulação nos programas de residência médica e ginecologia e obstetrícia, como preparar um bom cenário. As pesquisas mostram que os alunos egressos das faculdades, eles têm saído com uma prática clínica deficiente, e a formação dos cenários vem para suprir essa necessidade de algumas práticas que têm se tornado um pouco ruins, um pouco vivenciadas. É um processo de aprendizado ativo, visando melhorar a qualidade de ensino, auxiliando no desempenho dos estudantes. Entretanto, a formação de centros de simulação, elas demandam muito tempo. Além de tempo, também precisa de treinamento do corpo docente. Isso é a principal limitação, e principalmente em países de primeiro mundo, né? Como, por exemplo, o Canadá. Além de demandar muito tempo, demanda pessoas capacitadas para a realização, tanto o corpo docente quanto de materiais. A formação de um roteiro para elaboração nesses cenários, eles ajudam muito, tanto para você prever recursos, quanto de uma provável reprodutibilidade posterior, uma melhor organização dos examinadores e participação dos alunos. Existem inúmeras classificações dos cenários, principalmente em relação à fidelidade com a realidade, em baixa, média e alta fidelidade. Os cenários com baixa fidelidade são aqueles que reproduzem menos a realidade, são principalmente para estudantes de faculdade, em que a imersão na realidade não precisa ser tanta, como, por exemplo, alunos de primeiro e segundo do anos de faculdade de medicina. Entretanto, os de alta fidelidade são aqueles que reproduzem muito bem a realidade, são cenários mais complexos, difíceis de ser elaborados, que demoram mais tempo, mas que têm uma imersão melhor com a realidade, são cenários que geralmente precisam de gestão de recursos, análise criteriosa da situação clínica, tomada de decisão um pouco mais rápida, e gestão de recursos, né? E existe a classificação também relacionada a ferramentas de ensino, de baixa tecnologia, ou treinadores de tarefas parciais, até simuladores de pacientes mais realistas. E a classificação em relação às tecnologias disponíveis, que é quando não se tem tanta tecnologia, em que o cenário é formado apenas por um contato verbal. Por exemplo, um professor chega na sala e monta um cenário clínico, a imersão com a realidade não é tão boa, mas consegue simular um pouco a realidade através de um cenário, de um roteiro pré-formado. Vai até pacientes eletrônicos, como, por exemplo, manequins que simulam mais a realidade. A decisão de usar a simulação, ela deve se pautar tanto na acuidade quanto na oportunidade. A acuidade é o potencial de gravidade de um evento e seu impacto para o paciente, e a oportunidade é o quão esse evento é frequente. Um bom cenário, ele deve tanger em uma situação de alta gravidade, né? E uma baixa frequência, em que a prática clínica não supre tanto essa necessidade de conhecimento, porque os eventos de baixa gravidade, né, e de alta frequência, a prática clínica consegue suprir e não necessariamente precisam de tantos cenários tão frequentes, centros de simulações tão frequentes, para que você consiga ter essa prática clínica. O maior benefício da educação baseada em simulação é a capacidade de proporcionar uma experiência imersiva que envolve os alunos em um ambiente artificial, que captura sua atenção e os expõe a situações da prática profissional, permitindo aprimorar seu desempenho de maneira segura e reflexiva. Existem etapas na formação de um cenário, e eu vou falar agora. A identificação do público-alvo que você vai montar o cenário é muito importante, que você deve saber o nível de conhecimento do seu público,
e as habilidades que esse público vai ter. Por exemplo, se você vai fazer um cenário para estudantes de medicina, se você vai fazer para médicos já formados em ginecologia e obstetrícia, ou para residentes, para você saber o objetivo que você vai colocar em cima do cenário. Os objetivos são habilidades e competências necessárias para a resolução da situação. Não se deve ter tantos objetivos em um cenário para que não fuja tanto do objetivo principal. Deve ter no máximo 3 objetivos. O detalhamento da situação clínica também, o local em que ocorrerá, as características do paciente, a história clínica, o exame físico e o algoritmo do cenário. A identificação dos recursos necessários é muito importante, porque você vai saber qual recurso, tanto material quanto humano, vai ser necessário. O briefing, que é como o roteiro vai ser passado tanto para os participantes quanto para os atores do cenário. A identificação dos pontos importantes para o debriefing, que é a devolutiva que vai ser passada após o encerramento do cenário, e o teste do cenário, que é a avaliação prévia para verificar a reprodutibilidade com a realidade, identificar os elementos que faltam para aquele cenário se tornar mais reprodutivo. Com os avanços contínuos da tecnologia, é inevitável que se observem aumentos da fidelidade e redução do custo da educação baseada em simulação, de maneira a ampliar o uso dessa modalidade de ensino. A padronização das práticas de treinamento poderá otimizar os resultados da simulação. O artigo ele traz um roteiro de um cenário da distócia de ombro. O público-alvo são os residentes de ginecologia e obstetrícia. Ele traz esse roteiro com o tempo de duração, tanto do briefing quanto a duração do cenário, do debriefing, os objetivos, tanto de reconhecimento da distócia, quanto ser capaz de identificar essa complicação, chamar por ajuda e como você conseguirá resolver essa complicação. Os pré-requisitos, né, que você deve conhecer para ter tanto o diagnóstico quanto a conduta em relação à complicação, os participantes, os recursos necessários, né, tanto o prontuário quanto os modelos, a descrição detalhada do cenário, a organização do ambiente, a programação do manequim, o algoritmo do caso, como ele vai ser transcorrido, o tempo em que cada atitude deve ser tomada no cenário, como esse cenário vai ser passado aos participantes, como ele vai ser passado também para os atores, e o debriefing. É isso. Obrigado, Letícia. É uma revisão aí sobre como utilizar a simulação na prática, né? Eu vou passar para a professora Luana, que escolheu o tema, para ela fazer os comentários dela. Então, a Luana pode fazer suas considerações. Obrigada, professor Mário. Foi muito boa sua apresentação, Letícia. Você até ligou o motorzinho aí, falou rapidinho, né? Mas eu falo rápido mesmo. Mas, assim, você trouxe, né, aí o artigo bem dividido e bem claro, né, cada parte do artigo. Então, foi muito boa a sua apresentação. E aí eu vou justificar aqui o porquê que né, nós escolhemos esse artigo, porque a simulação, né, hoje, né, a gente sabe que é uma forma de metodologia ativa de ensino e que está cada vez mais presente aí na formação médica, né, graças a Deus por isso, né, ainda bem que a gente tem esse recurso, né. E a simulação, ela é uma forma aí de treinamento mesmo, né, que vai auxiliar aí na tomada de conduta, de atitude, também a sistematização do aprendizado e treinamento de erro-acerto, né, então tudo isso num ambiente controlado, né, em que os participantes, né, podem errar, né, devem errar para ter esse aprendizado, né. E esse treinamento, ele também nos dá aí a oportunidade, né, de desenvolver, né, as competências que são esperadas aí, né, na formação médica, né, competências tanto psicomotoras, atitudinais, cognitivas, né, e que
eu acho que tem que fazer parte aí, né, da formação médica, né? Então, também é um convite aí, né, a reflexão, né, até, e a aplicação da simulação, né, já que a gente tem aí o ouro, a gente tem um centro de simulação na faculdade, né, então, talvez despertar aí, né, o interesse e o convite até para que isso seja aplicado também na residência médica, né, não só na graduação, mas também na residência, né? Embora a gente tenha a questão de entrave de treinamento de equipe, né? Treinamento, os próprios recursos mesmo, mas eu acho que vale muito a pena, né? Bom, então vou agradecer a presença de todos. Semana que vem a gente retorna com mais um caso clínico. Então, obrigado a todo mundo. Obrigada, gente. Boa noite, até semana que vem.